Pessoal, muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez para mais um episódio do Pode Florescer, esse espaço onde a gente trabalha para que você tenha informação de qualidade, para que você acesse conteúdos interessantes em relação a empreendedorismo feminino, saúde mental da mulher. Aqui você conhece histórias incríveis de mulheres extraordinárias e todos os temas que têm relevância para a mulher, a gente gosta de trazer para cá e conversar sobre, para que, de alguma forma, o que a gente faz aqui impacte você que está aí. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não é seguidor aqui ainda do nosso canal, se você ainda não está inscrito, vai lá. Se inscreva, ativa o sininho para você receber o recado dos vídeos novos, assim que eles chegarem na plataforma. Segue a gente lá no Instagram, @podeflorescer. Lá você vai acompanhar os cortes dos episódios. Aquele que te chamar a atenção, você corre no YouTube para assistir. Seja muito bem-vindo, essa é a sua casa. Hoje eu estou aqui com uma mulher maravilhosa. Obrigada. Carol Meyer. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Andréia. Eu tava ficando com inveja, tá? Tava todo mundo vindo aqui, menos eu. Meu Deus. Eu tive que te pedir, por favor, me leva. Eu tinha prometido que ia trazer. É porque, graças a Deus, a gente tá com uma agenda cheia. Isso é bom, né? Sucesso, né? Maravilhoso. É sinal que as pessoas estão querendo estar aqui, compartilhar Sim, claro. seu conhecimento, suas experiências. Como não, né, Andréia? E eu me senti lisonjeada por esse Você é pedido. maravilhosa. Eu sou sua fã, eu já te falei isso várias vezes. Muito sua fã. Isso é muito lindo, né, entre as mulheres. Sim. Às vezes a gente percebe, assim, umas coisas esquisitas, né? Pinimbas, perseguições, inveja, umas coisas estranhas que não cabem, né, para o universo feminino. Você sabe isso, engraçado? Porque eu li um livro ano passado sobre deusas, né, e a mitologia de várias religiões. E toda essa disputa entre as mulheres sempre foi feita a partir de um homem, de um deus, né? Então, essa disputa, né, fazia com que elas quisessem ser mais bonita, mais interessante, mais isso, mais aquilo, sempre partiu do externo. Sempre foi um homem, um deus, que fez com que elas começassem a disputar esse lugar. Que a gente não precisa disputar. Não. Por que eu quero disputar com você alguma coisa? A quem interessa a nossa disputa? Cada uma tem o seu lugar, né? Exatamente. Então, quem quer nos enfraquecer não somos nós. Né? Isso vem de muito anterior, na verdade, até a civilização moderna, que faz com que a gente queira ser mais do que a outra. Eu não tenho por que ser mais do que você. Eu quero agregar ao seu projeto, à sua vida, à sua amizade, à sua companhia. É só isso que eu quero. Excelente. Então, quando a gente percebe isso de uma maneira crítica, a gente entende que não interessa a mulher disputar, interessa ao homem. Então, a gente começa a ter essa sororidade que é importante para que a gente cresça. E a gente, tendo esse entendimento, Sim. que não há necessidade de disputa, porque cada um tem o seu lugar, cada uma tem a sua importância, né? Porque mesmo que influências externas venham e queiram me induzir a fazer algo, eu tenho a minha subjetividade, tenho a minha capacidade de pensar e escolher seu assertivamente, senso meu senso crítico. Então, eu posso escolher ser uma mulher que agrega. Claro. E não uma mulher que divide, que fica desejando o que é do outro. Enfim, eu acho lindo na nossa comunidade Florescer esse senso de compartilhamento que a gente tem. A comunidade sua é maravilhosa. O que chega na nossa vida, a gente quer que alcance outras pessoas, né? O Pode Florescer é um espaço para isso. Carol é minha parceira lá no Florescer. Já eu vou falar aqui das capacidades várias que ela tem. Mas uma coisa que me chama muita atenção em você é a sua generosidade. E ela, com muita generosidade, se ofereceu para ser minha parceira no Florescer. E ela é maravilhosa, acompanha as minhas alunas, ajuda, agrega. E a gente percebe em você essa coisa espontânea que você tem, de querer compartilhar aquilo que chega na sua vida. E lá na comunidade a gente vê isso, verifica isso, né? Com várias mulheres. Na verdade, as mulheres que estão lá, elas chegam às vezes sem entender muito bem a dinâmica da comunidade, mas quando elas entendem, elas entram ali no ritmo e a coisa flui de uma maneira muito interessante e valorosa, né? Eu acredito muito
Andréia, que o conhecimento ele só se justifica quando ele é compartilhado. Sim. O que eu tenho não significa nada para mim, se só fica para mim, né? Só fica no meu meio, se não na gera minha crescimento. vida. Se não gera crescimento. E é importante, quando eu estive lá, e eu fui 2 vezes, porque a gente não conseguiu fazer tudo num dia só, e foi absolutamente gratificante, eu percebo como uma oportunidade para mim. Muito mais do que para elas, eu tive uma oportunidade de crescimento imensa conhecendo aquelas mulheres. E a gente também teve casos que saíram né, daquela limitação só da consultoria de imagem. Sim. Teve casos que não foram muito além da consultoria de imagem. Então, é importante a gente ter essa percepção de que quando a gente é convidado para algo, a oportunidade é nossa. Né? A oportunidade é para que eu possa crescer. Mais do que passar para aquelas mulheres o meu conhecimento, elas me passaram experiências de vida incríveis. E eu pude ajudar. Então, a partir daí eu já ganhei minha semana. Para mim, pode me chamar todas as vezes que você quiser. Porque a autoestima hoje, para mim, é uma questão de sobrevivência. Uma mulher com autoestima em dia, e eu falo autoestima não é tá com a melhor roupa, não tá com o cabelo do melhor corte, não é isso. Autoestima é você se respeitar. Quando você se respeita e se valoriza, a chance de você estar numa situação de abuso ou de vulnerabilidade, ela diminui. Por quê? Porque você se reconhece, você sabe o seu papel, você sabe o seu valor, e você normalmente, claro que a violência, como é muito sutil na maioria dos casos, é muito difícil às vezes você perceber. Mas uma mulher que realmente está centrada nela, que está se apoiando, que está se valorizando, ela vai estar menos suscetível a uma violência. Isso eu falo por experiência, né? Todas nós sofremos algum tipo de violência durante a nossa vida. Todas nós, sem exceção. Fala estatisticamente, 30% das mulheres sofreram algum tipo de violência, é mentira. Você tem uma roda de conversa com 10 mulheres, todas sofreram algum tipo de violência. E qual que é o tipo de violência? Você pode sofrer uma violência física, você pode sofrer uma violência psicológica, que ela é muito sutil, que é o controle no celular, é o controle das suas roupas, é o controle das suas amizades, que você fala assim, mas ele tem ciúmes, ou ele tá só querendo me ajudar, ou tá me alertando. Não. Você tem a violência patrimonial, você tem a violência moral, e por aí vai. Sim. Infelizmente, temos vários tipos de violência. E por que eu bato muito nessa tecla da autoestima? A mulher tem que ser independente, a mulher tem que se valorizar, a mulher tem que crescer, tem que ter uma rede de apoio, tem que ter outras mulheres por perto, tem que acreditar que a mulher não está lá para disputar com ela, a mulher está lá para poder acrescentar. Então, tudo isso é importante hoje para a sobrevivência das mulheres. Sim. Né? E por isso que a gente está aqui hoje conversando sobre esse tema, porque você citou aí vários tipos de violência, né? E muitas mulheres sofrem algum tipo de violência sem terem consciência de que estão sofrendo violência. Às vezes é cultura na família, é enxergado, né, como cultura, como... é o jeito dele falar, ou dela, né? Porque a gente não sofre violência só de homens. Não. A gente sofre violência de outras mulheres. Sim. Eu já sofri violência verbal de outras mulheres. Sim. Mas hoje a gente está aqui falando sobre a violência contra a mulher, né? Partindo do homem, porque, como você disse lá no início, tá gritante, né? Tá. A coisa tem piorado bastante. É importante a gente trazer informação sobre isso. Deixa eu te apresentar? Claro. Gente, Carol é uma mulher muito preparada. Olha aqui, ela é formada em Relações Públicas, Marketing, pós-graduada em Filosofia, Arte e Literatura. Ela é diretora do Tecle Mulher, você vai falar sobre isso já. Membro do Conselho dos Direitos da Mulher aqui em Nova Friburgo, né? Sim. Ela é uma mulher extremamente generosa, como eu já falei, minha parceira lá no Florescer, e hoje está aqui para compartilhar com vocês conhecimento dentro desse tema. Quando você... Desculpa. A gente escolheu, Carol, como tema, na verdade você escolheu, né? Eu só acrescentei um negocinho aqui. Carol quis muito falar sobre autoestima, né? Sim. Como ela já apontou, é muito importante para que a gente... saiba o nosso valor, né, Carol? Claro. E saiba se reconhecer como uma pessoa de valor. Sim. E não permitir que o outro nos tire esse direito. E aí o tema de hoje é autoestima e empreendedorismo como ferramentas de enfrentamento à violência contra a mulher.
Exatamente. Por que a gente vai falar sobre isso hoje? Porque se a autoestima está em baixa e se a gente não tem formas de independência financeira, por exemplo, e a mulher está numa situação de violência, isso é uma questão, né, Carol? É uma questão absurda, porque, por exemplo, uma mulher que depende do marido para sobreviver, Sim. ela vai aceitar com que aquele homem faça praticamente tudo com ela. Tudo que eu falo mesmo. Aí vem a violência psicológica, que vai colocar ela para baixo, né? Às vezes ela vai tentar um trabalho e não vai conseguir, porque fala, não, você não é capaz, você tem que ficar em casa. Quem é que vai cuidar da casa? Quem é que vai cuidar dos filhos? Né? Aí tem uma violência patrimonial, que ele não deixa ela ter acesso, às vezes, ao cartão, à conta, né? Ela não sabe exatamente quanto é que ele ganha, entendeu? É tão sutil isso. Aí a pessoa, por exemplo, não pode estudar. Isso, André, a gente fala assim, mas isso acontece na população mais carente, nas mulheres mais simples? Não. Isso acontece em todos os estratos da sociedade. Eu tenho amigas que o marido realmente fala assim, se você vai estudar, quem é que vai cuidar da casa? Como assim? Por que o homem não pode ajudar em casa? E aí a gente parte de uma outra situação, que é o seguinte, existe uma manipulação muito velada com relação aos afazeres de casa. É muito assim, você faz melhor do que eu, você sabe mais do que eu, né? E aí vai deixando as coisas rolarem de uma forma que você acaba se responsabilizando por tudo. E a gente não precisa se responsabilizar por tudo. A gente pode dividir lavar uma louça, arrumar um almoço, e não é o ajudar. Se os dois moram no mesmo ambiente, os dois têm que ser responsáveis por aquilo. É participar, né? É participar. Esse ponto, ele é muito interessante, porque aí eu deixo um alerta para as mulheres, como psicóloga. Sim. Eu observo que nós, mulheres, muitas vezes somos muito controladoras. Sim. É óbvio que tem... A gente não delega. Que tem essa coisa no homem. E isso é cultural, né? Sim. A mãe dele dava tudo na mão e aí ele acha que a gente tem que dar também. E a mãe é uma mulher, né? Isso é cultural e a gente está trabalhando nessa desconstrução. Sim. Mas nós, mulheres, somos muito controladoras. E machistas. Porque... isso que você falou assim, que o homem fala pra mulher, não, você faz melhor que eu. Sim. Às vezes é a mulher que tá dizendo isso. Não, deixa que eu faço, não precisa fazer não. Deixa que eu faço, que você não vai fazer do jeito que eu quero, do meu jeito. Então, é também um alerta, porque isso que a gente prega e deseja que aconteça, precisa ser construído a partir da gente. Se eu acredito que ali na minha casa eu tenho o meu filho, né? Que é homem, e o meu marido. Sim. E aí ali na nossa casa a gente entende que todos nos ajudamos. Sim. Todos participam da dinâmica da família, né? Se todo mundo suja, todo mundo precisa limpar. Se todo mundo come, todo mundo precisa cozinhar. A gente conseguiu se organizar dessa forma. Mas eu sou muito tranquila, assim, nem sempre foi assim. Eu já fui aquela mãe que o meu filho forrava a cama e eu ia lá forrava melhor. Aí o meu marido lavava a louça, eu ia lá e lavava melhor. Mas eu fui entendendo isso ao longo do tempo e entendi que você foi criada assim. Você foi criada assim. Então a gente está repetindo um padrão. Sim. O padrão, para ser desconstruído, ele leva um tempo. Verdade. Eu vejo hoje, assim, graças a Deus, os meus 2 filhos, eu tenho dois filhos homens. Sim. E aí o que acontece? Eles moram sozinhos, né? O Vitor tem a casa dele, resolve a vida dele. O Enzo também resolve a vida dele. Mas, assim, hoje eu criaria eles de forma diferente. Porque eu era aquela mãe que chegava em casa às vezes 11 horas da noite, porque eu dava aula, e ia fazer comida para eles. Isso não precisa, sabe? E aí você cria essa dependência, que é desnecessário, porque eles tinham capacidade de fazer a própria comida, Sim. né? Hoje, eles são independentes, são realmente homens independentes. Mas em casa, por exemplo, eu saí de casa, deixei roupa para bater. Já avisei meu marido, daqui a pouco tem que tirar a roupa e tem que estender. Se vai estender torto, de qualquer jeito, não me importa. Né? A gente tem que ter essa percepção. Sim. Muitas mulheres reclamam, mas aqui em casa, ele chega em casa e senta. Senta do lado. Ué? A gente tem que ter o momento diário dessa percepção da violência, dessa submissão que a gente foi colocado durante séculos de dominação masculina. Séculos. Se a gente quer realmente terminar com isso, melhorar isso, a gente tem que ter nosso posicionamento também. Nós criamos os homens que estão por aí, né? Exatamente. Isso aumenta
a nossa responsabilidade. Completamente. Porque às vezes nós temos falas machistas e educamos eles dentro dessa cultura que a gente vai repetindo, né? Então fica aqui esse alerta, né, Carol? Alerta. Como é que eu tô orientando meu filho? Como é que eu tô criando meu filho para que ele no futuro seja um homem gentil, sim, um homem que respeite a mulher, a irmã, as mulheres, né? As mulheres de uma forma geral. Pela vida dele. Essa fala machista é tão absurda, André. A gente faz... Eu sou do TEC Mulher, que sou diretora do TEC. E o TEC, ele tem essa percepção tanto da prevenção, né, da violência, quanto o combate direto com atendimento às vítimas. E aí, quando a gente vai fazer roda de conversa, a gente estava uma vez em Duas Barras, falando sobre a questão, né, dos abusos e tudo mais. E uma senhora se referiu a mim e falou assim, olha, essas meninas que andam de mini saia, que sofrem abuso, sofrem estupro, eu prenderia a menina. Olha isso. Aí eu cheguei pra ela por conta da roupa, né? Então tem muito isso dessa questão de falar que as mulheres são estupradas por conta da roupa. E é uma desconstrução que eu tenho feito comigo por ler, por pesquisar a respeito e tudo mais. E aí eu falei pra ela, falei assim, ela chamava Raquel, eu falei, dona Raquel, por que a senhora acha isso? Por que a senhora acha que uma mulher que foi estuprada, estava usando mini saia, merecia ter sido estuprada? Como é que funciona isso na sua cabeça? Não, porque ela tá de mini saia, ela tá andando na rua com uma roupa muito curta, ela tá, né, pedindo essa situação. Eu falei, a senhora acha que qual país do mundo que as mulheres sofrem mais estupro? Ela falou, claro que é o Brasil. Tipo assim, as mulheres do Brasil são as mais propícias, né, a acontecer isso. Eu falei, o lugar que mais acontece estupro é o Afeganistão. São os países, né, que tem uma religião muçulmana, uma religião... As mulheres super cobertas. As mulheres andam de burca. A senhora realmente acha que uma mulher de burca, ela tá pedindo para ser estuprada? A senhora acha que uma freira de 82 anos estava pedindo para ser estuprada? Né? Uma criança de 5 anos estava pedindo para ser estuprada? Ela ficou meio sem saber o que falar. Porque, infelizmente, a gente liga muito estupro ao erotismo. O estupro não está ligado ao erotismo, o estupro está ligado a poder. O homem estupra uma mulher porque ele se sente no direito de estuprar. Eu vou te dar 2 exemplos que eu tive ontem, que eu fiquei absolutamente abalada. A gente estava numa escola e falando sobre essa questão da prevenção, da violência e tudo mais. 2 crianças, para mim são crianças, de 13, 14 anos, 2 meninas, tiveram um surto. E a gente foi acolher, foi conversar e tudo mais, começaram a chorar, porque deu um gatilho nelas. Todas as 2 sofreram abuso. Uma foi do pai e a outra foi do padrasto. Meninas. Uma sofreu abuso dos 8 aos 13 anos e a outra sofreu abuso também criança. Você imagina que existe um erotismo por trás disso? Uma criança? Aí você fala assim, o homem é pedófilo. Não. Pedófilo é 1% da população, sei lá, menos do que isso. E os pedófilos se tratam exatamente para não passarem por esse tipo de situação. Porque eles sabem que eles são suscetíveis a isso. A maioria dos homens que cometem um abuso contra criança é única e exclusivamente porque ele acha que tem um direito sobre aquela criança. E aí é dentro de casa, é nas relações familiares. É o avô, é o tio, é o padrasto, é o primo mais velho. E aí teve um caso agora aqui em Friburgo de 3 adolescentes que estupraram uma menina. E foi uma comoção que as pessoas aqui em Friburgo acham que isso não acontece em Friburgo, porque é uma cidade muito segura. E eu coloquei no Instagram, me posicionei, falei assim, aqui, Friburgo é uma cidade muito, muito segura para os homens. A gente teve um caso de feminicídio ano passado, teve mais de 1000 casos de violência. E a gente não fala sobre isso. Por quê? Porque é uma cidade conservadora que, infelizmente, entende que isso não acontece. Você vai conversar sobre isso com as pessoas, até pessoas de situações de influência, elas não querem falar sobre isso. Porque vem contra essa paz, né, na superfície que paira sobre Friburgo. Mas as mulheres estão morrendo em Friburgo, cada vez mais. Nós estamos no ranking, acho que é a 2ª ou 3ª cidade mais violenta do estado do Rio de Janeiro, com relação às mulheres. Que estatística. É uma loucura isso. É uma loucura. É importante que os homens, né, que estão assistindo, espero que muitos homens assistam. Também espero que muitos homens já assistam. E muitas mulheres também. E eu queria deixar algo bem claro aqui para os homens que estão assistindo e para as mulheres também, que esse bate-papo nosso
não é, um papo de apologia contra o homem. Não, de forma alguma. Eu amo os homens. Acho que que o homem é uma criatura incrível, maravilhosa. A gente está aqui sobressaltando algo que está aí em evidência, né? A gente está falando sobre um tema importantíssimo, relevante, que está em evidência e precisa ser trabalhado. Mas aqui a gente está se referindo ao homem agressor. Sim. Isso precisa ficar muito claro. Claro. Porque a gente não está aqui colocando todos os homens... Imagina, tem 2 filhos. Pois é, todos né? os homens num pacote só e fazendo aqui falas contra os homens, né? As nossas falas não têm esse objetivo de forma alguma. de colocar aqui um peso sobre todos os homens, porque a gente sabe quantos... Na verdade, a maioria dos homens são incríveis. São homens certeza. incríveis, valorosos, que cuidam das suas famílias, que cuidam dos seus filhos. Meu marido, aproveita esse momento para honrá-lo. É um homem incrível, maravilhoso, cuida de mim como se eu fosse uma joia, e eu sou. Olha aí a minha fala. Uma joia preciosa. E o meu filho, vendo como meu marido me trata, ele me trata da mesma forma. É importante essa fala sua, Andréia, porque ainda existe um preconceito contra o feminismo. Muitas pessoas acham que o feminismo é o ódio aos homens, e não é. O feminismo nada mais é do que uma garantia dos nossos direitos. A mulher feminista, ela não quer nada mais para ela do que para o homem. A gente quer direitos iguais. Da mesma forma que o homem pode trabalhar e receber X, a gente quer trabalhar da mesma forma e receber o mesmo. A gente quer igualdade de direitos. O feminismo, ele ficou muito deturpado com movimentos assim... a feminista é aquela mulher chata, né? Tem uma expressão que eu detesto, mas acho que é a mulher mal amada, que pinta o cabelo de azul, que não se depila. Isso não é feminismo. A pessoa pode se depilar, pode não se depilar, pode usar cabelo de qualquer cor, mas isso não é exatamente ser feminista. Ser feminista é uma mulher que luta pelos seus direitos, né? Dá a mão para as outras mulheres, apoia outras mulheres e percebe que a gente precisa viver numa sociedade igualitária. Né? E a igualdade é o quê? Eu posso estar aqui hoje porque existiram mulheres há 100, 200, 300 anos atrás lutando por isso. Porque até então a gente não tinha poder de fala. A gente não votava, né? A gente não podia abrir uma conta no banco, a gente não podia trabalhar sem a assinatura do homem. Sim. Então, a luta da mulher é para que ela tenha liberdade, independência, autonomia. É só isso. Excelente você esclarecer isso. Eu não sou feminista, mas reconheço as lutas, né? Como que você não é feminista? Não me declaro feminista nesses... Não me declaro, não sou feminista nesses... Em alguns aspectos de como funciona o movimento. Eu sou feminina, eu gosto de me reconhecer assim. Mas eu entendo o que você está falando das lutas que muitas mulheres tiveram que fazer, se colocar em situação de vulnerabilidade muitas vezes, ir para as ruas para lutar por direitos. Eu reconheço todo o valor dessa luta. Tem uma coisa que eu gostaria que você falasse aqui um pouquinho sobre, porque como eu não sou e não me debruço, né, muito sobre o tema, tem coisas que às vezes eu fico em dúvida, e essa é uma delas. Tá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a visão que às vezes algumas mulheres passam, e eu não sei se elas são feministas ou se elas são outra coisa, e você vai poder falar sobre isso. Que elas dizem assim... o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Sim. Eu, como psicóloga, às vezes fico aqui pensativa em relação a essa afirmação, porque nós somos diferentes do homem, por exemplo, estruturalmente, biologicamente. O homem, ele tem muito mais força física, por exemplo. Sim. Talvez a gente tenha mais resistência psicológica. Generalizando, sim. Mais resistência psicológica. Então, se eu quiser estar num ambiente da construção civil, como pedreira, eu posso estar. Pode. Eu posso pegar 2 sacos de cimento nas costas. Só que com um custo muito grande. Isso vai trazer prejuízos para a minha saúde física. Então, a minha questão aqui não é contrariando essa fala e dizendo assim, não, a mulher não pode estar onde ela quer estar. A minha questão aqui, e o que eu trago para a gente falar um pouquinho, que eu acho que é importante para quem está em casa ouvir, é assim, eu posso estar aonde eu quiser estar. Paulo falava algo parecido, né? Tudo me é lícito, eu posso fazer o que eu quiser. Sim.
Agora, nem tudo me convém. Tem Sim. coisas que eu vou fazer porque eu posso fazer, porque eu sou mulher e posso estar onde eu quero estar, mas isso vai ter um custo tão alto. Então, será que vale a pena? E aí eu não sei como que as mulheres feministas veem isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Tá, eu vou te dar um exemplo muito, muito prático, assim, a gente como mulher e esposa também, né? Quando o seu marido fica gripado, como é que ele fica? Muito mal. Parece Quando a que gente tá fica com gripada. pneumonia. Aí a gente tá nativa. Então, assim, quando a gente tem essa percepção de que a gente sofre... Eu falo uma coisa que é... Você vai concordar comigo. Se o mundo dependesse de um homem para parir, a humanidade tinha acabado. A dor do parto, você acha que o seu marido ia sentir? De jeito De nenhum. jeito nenhum. Então, essa força que a gente imagina, que você fala, a mulher tem o Mas homem eu mais falo de força física. Mas a força física, ela também tem a ver com uma dor psicológica que a gente atura muito mais. Qual que é a grande questão, Andréia? É poder trabalhar ou não, no que você quiser. Tem um projeto de mulheres solteiras que precisavam manter a casa delas e tal, não tinha como construir casa, e elas se juntaram num projeto e construíram as próprias casas. Só mulheres. Entendeu? Junto com um engenheiro que aderiu ao projeto e ajudou elas, que elas não tinham um lugar para morar. E elas foram construindo, elas foram aprendendo e foram construindo. Cada uma vai ter uma disponibilidade maior. Uma pode ajudar a pintar, outra pode ajudar a levar saco de cimento. Mas a questão é que ela pode estar naquele lugar. Entendeu? Ou não. Essa possibilidade é que até então nos era negado. A minha bisavó foi uma das primeiras mulheres do Brasil a estudar, fazer faculdade. Porque não existia essa possibilidade até então, né? A mulher, ela ficava em casa para poder servir ao marido. Era como se fosse um móvel. Você pega literaturas de 1800, 1900, eram coisas assim. E eu tô fazendo agora um livro sobre essas frases machistas que colocam a mulher num lugar que é muito cruel, né? Ela não tinha o poder da fala. Ela não tinha essa disponibilidade de discutir alguma coisa. Sim, como a gente está fazendo aqui agora, né? Exatamente. Como eu vou repetir, eu estou aqui hoje pela luta da minha bisavó, da minha tataravó, de outras mulheres que vieram atrás, antes de mim. Se eu posso hoje sentar numa mesa de bar sozinha e não ser molestada, e não ser colocada como uma pessoa, né, enfim, que está lá por um outro motivo, sei lá, ser, de certa forma, julgada, é por conta dessa luta. Quando você vota, porque alguém morreu lá atrás para você poder votar. Sim. Uma mulher se matou, né? Se jogou na frente de um cavalo, né? Uma sufragista fez isso para poder chamar atenção, para eu ter poder de voto. Aí você imagina, quando a gente fala do voto de uma forma mais específica, eu estou fazendo uma campanha sobre vários tipos de violência que as mulheres estão falando sobre isso. E eu fui falar sobre a violência política. O que é violência política? Se nós somos a maioria da população, por que nós não somos maioria no Senado? Por que nós não somos maioria na Câmara de Vereadores aqui de Friburgo, que tem 2 mulheres apenas? Sendo que nós temos que ter leis para o nosso corpo. Concorda? Eu tenho que ter leis para a minha saúde, para o meu tipo de problema, né? Vamos colocar uma mamografia, uma situação de câncer de mama, ou, enfim, de preventivos, né? De aborto, de tudo isso que faz o nosso universo. Como que um homem vai legislar sobre o meu corpo? Não tem como. Ele não passa por aquilo. Ele não tem responsabilidade sobre aquilo. Ele não sabe o que acontece na vida de uma mulher de uma forma ou de outra, de repente, dependendo da saúde dela. Então, nós ainda não ocupamos esse cenário político. Por quê? Além de nós não sermos incentivadas a isso, quando nós estamos numa situação de poder, e você sabe muito bem, várias mulheres que ocupam cargos de liderança sofrem assédio, sofrem abusos por estarem lá. A gente escuta falas, né, absurdas, né? Ela não merece nem ser estuprada, né? Falando sobre deputados, sobre... Gente, e é uma luta diária. Fora que uma mulher, quando está numa situação de poder, se ela tem uma família, será que aquela família vai estar realmente junto com ela naquela situação? Né?
Então, é tudo muito complicado pra gente. Eu problematizei essa questão porque eu acho muito importante que a gente lute pelos nossos direitos. Eu faço isso. Eu sou uma mulher negra, vim de uma família muito simples, tenho uma deficiência visual. Sim. Então, num país segregador como é o nosso, né? E numa sociedade onde você é meio medido pelo que você aparenta ser, sim, você deve imaginar o quanto de desafios eu já enfrentei aí por esse mundão de Deus. Sim. Mas eu problematizei isso por quê? Porque a gente precisa ter o discernimento, primeiro, de quem a gente é, claro, do nosso valor. Por isso a gente está hoje abordando aqui o tema da autoestima. E é muito importante que a gente tenha clareza na hora de fazer as nossas escolhas como mulheres. Sim. Onde eu quero estar? O que eu quero fazer da minha vida? Qual que é o meu propósito? Eu estou aqui para quê? Qual é o caminho, né, que eu quero seguir? Isso tudo, essas escolhas, que são escolhas muito fundamentais, né, para a vida, elas precisam estar pautadas naquilo que eu desejo, porque senão, de uma forma inconsciente, muitas vezes, a gente vai pautar essas escolhas no desejo do outro. Exatamente. Assim, eu não posso estar, não, então eu vou estar. Eu não posso fazer, não, então eu vou fazer. E aí a gente vive uma vida assim de engano, achando que a gente está se colocando ali, está mostrando para alguém que eu posso sim estar ali, eu sou mulher e posso estar onde eu quiser, mas é importante que a gente avalie os custos disso. Claro. E é importante que a gente avalie o nosso desejo. Sim. Eu não vou basear as minhas escolhas naquilo que o outro diz que eu posso ou que eu não posso. De forma alguma. Mas preciso ter essa consciência. Então, o objetivo... Mas isso é uma conquista. Se não você tem... A opção é uma conquista. É isso que eu quero deixar muito claro. Você poder ou não. Por exemplo, eu jamais iria ser motorista de Uber. Por quê? Porque eu tenho medo de assédio. Imagina isso. Eu converso muito com essas meninas que são motoristas de Uber. Elas me falam que todos os dias elas escutam alguma cantadinha boba. Mas você entende também que isso não deveria existir. Porque ela deveria ser respeitada como uma profissional que está lá trabalhando. Sim. Mas ainda nós não estamos no mundo ideal. E nunca estaremos. Espero que um dia a gente chegue mais próximo possível, né? Eu sou muito combativa. Teve um dia que eu estava no Rio, ainda morava lá, um taxista começou a discutir comigo. Discutir de uma forma quase, como é que eu posso falar? Normal, assim, pacífica. Sobre política. Só que ele começou a levantar a voz. Quando ele levantou a voz, eu falei, bem, parei aqui. Porque eu estava de noite dentro do carro com um homem estranho. Cheguei em casa, meu marido falou assim, por que você não se colocou e tal? Eu falei assim, olha só, eu tenho que medir aonde eu me coloco. Sim. Eu não vou me colocar dentro de um carro com um homem estranho que pode, de repente, surtar com alguma colocação que eu faço pra ele e me agredir, né? Entrar numa rua sem saída. Se autocuidar, né? Eu podia sofrer qualquer tipo de abuso. Eu tava 100% vulnerável, André. 100% vulnerável. Então, assim, eu tenho que escolher minhas lutas, né? Até onde eu vou. Então, quando a gente percebe... Eu tive que abraçar um abusador. Eu abracei o abusador. Eu estava frente a frente com ele, dentro de uma palestra. Sabia que ele era abusador, só que eu estava num lugar seguro, com outras mulheres do meu lado. E a gente fala muito isso para outras pessoas. Se você sabe de uma situação de violência, não se coloque no meio daquela situação, né? Chama outra pessoa, chama um policial... Sabe? Sim. Tem formas de você fazer isso para que você não se coloque em risco. Eu vou defender, mas eu não vou me arriscar. Dessa forma, não. Até porque uma mulher a menos no mundo é pior. Então, a gente tem que escolher até onde a gente vai também, né? Não estou mandando ninguém sair por aí e se colocando em situações de risco. Mas essa opção que hoje a gente tem, André, foi construída. Sim. Foi construída com muita luta. Sabe? Eu faço uma dinâmica com professores de escolas públicas mostrando a linha do tempo da aquisição dos direitos das mulheres, das conquistas. Todos eles ficam chocados. Não sei se você sabia, acho que até 2020 existia uma lei que não sei se foi... eu posso estar sendo irresponsável em falar, mas é mais ou menos... eu sei que foi no século XXI. Que a mulher que não era virgem, ela era um crime. Se o homem achasse que ela não era virgem e ela não fosse virgem, o casamento podia ser anulado.
Isso no Brasil. Não pensa assim, naquelas religiões. Não, aqui no Brasil. Sabe? Eu tive uma tia que foi devolvida. Devolvida. Quando você fala em devolvida, você pensa no quê? Você pensa naqueles casamentos indianos. É uma mercadoria. Era vista como uma mercadoria. Uma mercadoria, exatamente. Outro caso chocante da Leila Diniz, que foi... na verdade, quando ela foi assassinada, se você olha o inquérito, né? Como foi construído aquilo, ela foi colocada como uma culpada. Como se ela tivesse incitado aquele crime. E isso acontece todos os dias. Tem mulheres que se sentem culpadas por serem estupradas. Essa menina mesmo lá do Rio, ela se sentiu culpada. Ela falou assim, gente, mas será que eu dei a entender alguma coisa que... Eu escutei de uma aluna minha, que ela foi estuprada com 8 anos de idade, que ela falou assim, mas eu ria muito pro meu tio. Olha isso. Eu ria muito pro meu tio. Isso é um discurso de reprodução, né? Porque, na verdade, as pessoas dão esse tipo de justificativa, né? Sim. Ela estava se insinuando, como a moça lá que Sim. disse que... A senhora que disse que a moça foi estuprada porque estava usando mini saia. Você entende? E as crianças reproduzem isso. Então, a escolha de estar onde você quiser é a premissa da sua segurança. Eu posso estar onde que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Aí é onde que eu vou estar, o que eu vou fazer, qual vai ser a minha profissão, aí é de acordo com o que eu... Precisa passar pela minha consciência. É exatamente essa a minha questão. Exatamente. A gente afirma isso. Qual que é o lugar da mulher? É onde ela quiser estar. Uhum. Desde que ela tenha capacidade. Claro. E que ela use a capacidade de refletir e verificar o que é bom para ela, independente da cultura ou de qualquer uma outra questão. Isso eu achei legal trazer. Porque eu cuido de mulheres, né? Basicamente de mulheres. Cuido de alguns homens também. Uhum. Mas basicamente de mulheres. E eu vejo tantas mulheres em sofrimento lá no consultório, porque elas se colocaram numa situação que elas não queriam estar, só porque elas queriam provar alguma coisa para alguém. Entendi. Que não vai fazer a menor diferença na vida dela. Você tem que seguir o seu coração, né, André? E o propósito, o que tem a ver com você. E aí sim você vai... Se eu escolher estar aqui, eu vou estar aqui. Se eu escolher estar aqui, enfim. Sim. Mas sempre com muito discernimento, com cuidado, olhando para mim. E não olhando para dentro e não para fora. Eu acho que assim, o ápice dessa questão é esse. Na hora de fazer uma escolha desse tipo, eu preciso olhar para mim, para dentro. E não para fora, porque estão dizendo. Acho que isso é interessante você falar, porque eu estava fazendo filosofia, arte, literatura, e a gente estuda muito essa questão da mulher nas artes, de uma forma geral, né? Sim. Que tem coisas muito sutis, que são muito interessantes. Quando você pensa no lugar que você quiser, tem um quadro, eu não vou lembrar o autor do quadro, que retrata exatamente o homem com o material todo dele de trabalho, né? Que ele trabalhava fora. E tem uma sutileza que é muito interessante. Os pés da mulher, o sapato está apontado para dentro da casa. Porque ela é um objeto de dentro da casa. Então, tudo dela está virado para dentro da casa. E ao longo da evolução da pintura, você percebe que as mulheres, elas pintavam motivos internos. Ela pintava as filhas, o gato, o jardim, enquanto os homens pintavam as ruas, pintavam, né, outros países, outras paisagens. Por quê? Porque as mulheres ficavam em casa. E os homens iam para a rua. Então, quando você entende hoje essa questão do onde quiser, é onde quiser. Mas de acordo com o que você quiser. Né? Eu posso ser... eu posso lá no Florescer dar uma aula ou não. Mas é uma escolha minha. Eu posso me casar ou não. Posso ter... Isso é muito, muito importante a gente frisar. Porque até então só existia uma vida para a mulher. Era casar e ter filho. A profissão, ela vinha muito depois. Hoje a gente pode ter essa diversidade e até, na verdade, eu acho que tem uma crueldade nisso. Porque às vezes a mulher fala assim, eu sou dona de casa, mas você é dona de casa? Eu sou dona de casa. E ser dona de casa não te desmerece. De jeito nenhum. De forma alguma. Ter filhos ou não ter filhos é um problema que você vai lidar. Sim. Né? Você vai lidar hoje e vai lidar para sempre. Tanto com a escolha de ter ou quanto a escolha de não ter. É uma escolha. A escolha é o fundamental. É um direito básico do ser humano. Ele pode escolher o que quiser.
Isso tem que ser respeitado. Entendendo que cada um tem o seu valor e o seu lugar. Exatamente. Aquilo que o meu marido tem Sim. e pode me oferecer, né? Na partilha ali do nosso relacionamento, muitas vezes falta em mim. Claro. E o que eu tenho e posso compartilhar ali na dinâmica do nosso relacionamento, muitas vezes falta nele. Então, eu acho que completa, né? A gente Sim. foi criado com um propósito e não com um propósito de competir, de competição. Isso tudo é estrutural, né? É cultural, tem a ver com coisas que foram criadas fora do propósito original. Eu acho que o quanto a gente puder falar sobre isso também, eu acho que o casamento é uma instituição maravilhosa. A família, né? Como a família é estrutural na criação dos filhos, a importância, o papel do homem, né? Do pai, a importância dele ali, inclusive cientificamente falando, a função do pai naquela relação, a função da mãe naquela relação, o quanto ambos são fundamentais para que essas vidas se estruturem. Eu olho para isso, acho isso tão lindo. E é uma pena, né, que muitos homens e também muitas mulheres não compreendam ainda o quanto que essa caminhada, ela pode ser uma caminhada de crescimento, de parceria, de avanço junto. Sim. Se os dois quiserem, né? Se os dois quiserem. Eu não sou adversária do meu marido, eu sou parceira dele. É isso mesmo. E aí a gente está aqui falando sobre violência contra a mulher, tentando levar para o homem uma reflexão, né? Um despertamento de reflexão. E também para a mulher, para ela se reconhecer como alguém de valor e não permitir que esse homem avance alguns limites que às vezes vão sendo quebrados. Acho que está acabando o nosso tempo, que pena. Não é possível. Mas é importante a gente colocar isso também, porque, Carol, a violência, ela não começa com um tapa. Começa? Não. Ela tem um outro início. A violência, como eu falei, a violência é muito sutil e ela é muito confundida, principalmente em sociedades que são muito machistas, como a brasileira, né? Com aquele cuidado. E aí você pensa num ciúmes, só que até onde é o ciúmes real, que ciúmes é normal do ser humano, e até onde é controle, até onde é cuidado e até onde é obsessão. Sim. Né? Então, quando você imagina assim, a pessoa começa a te afastar dos seus amigos, começa a te afastar da sua rede de apoio, começa a falar mal daquela amiga que você adora, começa a controlar a sua roupa. Infelizmente, a gente não... Num primeiro momento, às vezes a mulher não enxerga isso porque ela está apaixonada, porque a gente tem aquela percepção de cuidado. A mulher sempre quer cuidar, sempre quer consertar, sempre quer, né, corrigir as coisas. Ela acha que ela consegue mudar o mundo, né? Que o homem sempre, de certa forma, vai estar disponível para essa mudança. Esses são os primeiros sinais de alerta. Se ele te diminui, se ele não te incentiva a um trabalho, a um estudo, começa a te perseguir, aquela fórmula assim, eu estava num bar e ele apareceu uma vez. Tudo bem, às vezes foi buscar 2 vezes, aparece do nada no mesmo lugar que eu estava, 3, 4 vezes, começa a ficar atenta a esses sinais. E tem uma coisa que é, assim, não tem como negar, quando você começa a ter uma sensação de sufocamento, como aquela relação começa a ficar estranha, quando você entende que aquilo não está te fazendo tão bem mais, que a presença daquela pessoa começa a te assustar. Porque a agressividade, André, ela não precisa ser física. Sim. Ela é do movimento, né? Ela é de uma fala. Quando começa a aumentar o tom de voz. Isso tudo é uma violência. Sim. Até chegar no tapa, às vezes nem chega no tapa. Tem relatos de mulheres que sofreram violência psicológica durante muitos anos e não sofreram um empurrão. Porque a violência psicológica, ela deixa marca no coração. Ela não deixa marca no corpo. Ela deixa marca no psicológico da mulher. E aí ela vai se diminuindo, ela vai perdendo brilho, ela vai não se envolvendo mais com aquelas pessoas que ela gostava. E ela se isola. E qual, né? qual orientação que a gente deixa para essa mulher que está ali sofrendo Procurar qualquer ajuda. tipo Procurar ajuda. de violência? Procura ajuda, procura uma psicóloga, procura pessoas próximas, tem uma rede de apoio, tenha pessoas que você possa ligar em qualquer momento e deixar, às vezes, uma coisa importante, se existe uma possibilidade de uma violência maior,
que a gente, na verdade, não sabe, mas é sempre interessante você ter uma pessoa próxima a você e deixar, talvez, assim, até documentos seus que ela não pode... Tem homens que rasgam documentos, né? Escondem roupas, escondem dinheiro. Enfim, eu já tive que dar, assim, uma mala de roupa para uma mulher que saiu de casa do jeito que estava. Não tinha nada. Não tinha nada. Ela saiu fugida, porque senão ela não tinha... Se ela voltasse, não sabia o que ia acontecer. Então, assim, tenha pessoas de confiança que saibam mais ou menos o que está acontecendo. Às vezes você não precisa nem falar tudo. Você, olha só, se eu te ligar no meio da madrugada e falar uma palavra-chave, tipo assim, sorvete, saiba que eu estou em situação de perigo. Muito importante essa Isso é muito importante. Né? E guarde, às vezes, o seu documento, tenha cópias dos seus documentos com outras pessoas, né? Dinheiro com outras pessoas, porque numa situação de emergência que você precisa sair de imediato, você tem para onde correr. Isso é fundamental. E tem também o Tecle Mulher, posso falar o telefone? Claro. teclemulher.org.br, que é um site dessa organização que a gente trabalha, eu, Laura Mori, Rita Ramalho, Luzia, que você pode entrar em contato por e-mail, que é uma forma discreta, né, e segura, não precisa dar o seu nome, pode relatar um pouco o que você está passando, que vai ter um acolhimento, exatamente também por e-mail, e uma orientação jurídica para que você possa procurar as formas mais viáveis naquele momento e gratuitas para que você possa solucionar a sua situação. Excelente. O tema envolvia a autoestima e o empreendedorismo. A gente não conseguiu entrar muito no empreendedorismo por um motivo excelente, porque a gente está aqui falando... O tempo fica curto, né, Carol? Super. A gente está aqui falando sobre esse tema tão sensível, tão necessário. E aí não deu para a gente aprofundar muito no empreendedorismo. Você vai voltar aqui outras vezes, a gente aprofunda. Com certeza. Mas eu só queria dizer que o empreendedorismo ou pode, né, se tornar uma forma de prevenção e de socorro até. Porque muitas mulheres ficam, né, em situação de violência porque elas vão sair dali, elas pensam, né, eu já ouvi relatos assim, eu vou sair daqui e vou para onde? O que eu vou dar para o meu filho comer? Como que eu vou pagar a escola Exatamente. dele? Elas ficam na situação... E posso falar uma coisa, Andréia? Você talvez seja muito mais feminista que você imagina. Porque quando você faz o florescer, você empodera mulheres que estão lá, saindo de situações, às vezes, que a gente nem sabe, né? De violência ou de abuso e tudo mais. Estão florescendo. Eu vi isso acontecer. Eu vi. Lá no Florescer, uma mulher num dia estava de uma forma, depois que a gente conversou, ela chegou no outro dia completamente diferente. Então, o que a gente faz realmente é fazer com que as mulheres cresçam, apareçam e floresçam. Então, eu quero te dar os parabéns pelo seu projeto. Muito obrigada. Porque, para mim, foi absolutamente maravilhoso participar e eu tenho certeza que aquelas mulheres devem muito a você, porque você consegue transformar vidas de mulheres que precisavam, às vezes, de uma palavra, de um incentivo. E você vê todas elas hoje, assim, toda vez que eu as encontro, elas são cada vez mais bonitas, mais brilhantes, mais empoderadas, mais independentes, mais seguras. Isso é o mais importante. E o que eu recebo nessa troca não tem tamanho. Ah, eu imagino. Porque eu sempre digo, né, que lá no consultório, por exemplo, eu tenho o privilégio de ver o mundo de várias formas, né? Sim. Isso é uma coisa que me encanta na psicologia. Você entra lá, eu vejo o mundo através da tua ótica. Aí você sai, entra outra pessoa, eu vejo o mundo através da ótica daquela pessoa. E lá no Florescer eu vivo muito isso. Sim. Eu consigo mergulhar no universo delas e enxergar o mundo de tantas formas diferentes. São mulheres, né? muito diversas, São tantas né? possibilidades, tanta diversidade de pensamento, de funcionamento, de posicionamento no mundo, na vida. E isso agrega muito. É algo que eu amo fazer. Eu não dou título para isso. Eu só entendo que é o meu propósito. Sim. Eu tô ali fazendo aquilo porque eu nasci para isso, para cuidar de gente. Ontem eu estava até brincando com elas, com as meninas do Cultivar, falando para elas que a gente estava falando de planta. E eu falei assim, cara, eu não sei cuidar de planta, eu não sei o que acontece. Eu molho hoje, amanhã eu esqueço. Aí eu falei assim, eu acho que eu tenho que desistir disso, porque eu nasci mesmo foi para cuidar de gente. Sim, sem dúvida. E eu amo fazer isso, eu me realizo fazendo isso, para mim é um privilégio. Te agradeço muito, porque você está nessa jornada comigo. Sim. Eu sinto esse apoio, eu sinto o quanto você se sente bem e feliz quando você está ali com a gente, lá no Florescer ou em algum outro
ambiente. Você também tem essa percepção de missão, né? De ajudar outras mulheres a crescerem, evoluírem, a descobrirem potências que às vezes elas têm e nem sabem que têm. Então a gente está nisso juntas. Vamos seguindo a serviço dessa mulherada que está aí precisando, às vezes. Só que a gente jogue luz. Às vezes a gente nem precisa falar nada. É só jogar um pouquinho de luz que elas vão enxergar rapidinho aquilo que elas não estavam conseguindo enxergar antes. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada a você, pela querida. tua presença aqui. Muito Foi obrigada. uma delícia falar sobre todos esses temas. Aprendi muito. Tirei dúvidas. Espero que a gente tenha conseguido levar, né, informação para alguém que está em casa, às vezes uma mulher que está aí assistindo o episódio, que está numa situação de violência. Você não está sozinha. Existem instituições que vocês podem procurar. Qual que é o telefone mesmo do Tecle Mulher? Tecle Mulher não tem telefone. Não? Não. É o e-mail. É o e-mail, né? teclemulher@teclemulher.org.br. Aqui em Friburgo existe o CREM, o Centro de Referência da Mulher, existe o DEAN, que é a Delegacia Especializada também no combate à violência contra a mulher. Sim. Então, assim, hoje em dia é muito fácil, né? Eu não estou com os telefones aqui, mas você tem o Google, que você consegue tudo. E o 180, né? Que é o disco de denúncia. E, num caso de emergência, o 190. Até o 190, com certeza. Dependendo da situação. Aqui em Friburgo tem a Patrulha Maria da Penha, que faz esse trabalho. Então, ela já é conectada com a central do 190. É isso. E realmente ficar atenta. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente está com outro episódio no ar. Você vai saber, porque você já foi lá, já se inscreveu, já ativou o sininho. Muito bom. Sejam todos muito bem-vindos por aqui sempre. Eu sempre faço esse momento no início do episódio, mas hoje estou fazendo aqui no final, que é o momento da gente fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores e também apresentar, né, para as pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui, essas empresas incríveis que acreditaram no Pode Florescer e estão aqui participando com a gente. Primeiro, o patrocinador é o Realize, o Estúdio Realize, que é esse espaço onde a gente está. Carol está aqui hoje, você está gostando, Carol? Adorei, do ambiente? Adorei, super bacana. Muito bom, bacana. Né? Muito Hugo é bonito. gente boa, não é? Gente boníssima. Um ambiente super agradável, equipamentos de primeira. Sim, muito bonito. A gente é sempre muito bem acolhido, muito bem servido aqui. Então, se você tem algum projeto digital, procure o Estúdio Realize, tem os contatos deles, façam contato. Na sequência, a gente tem Michele Combat, Carol conhece, né, Carol? Conheço, excelente, maravilhosa. Michele, adoro ela. Michele é especialista em venda, é minha parceira lá no Florescer também. Ela é especialista em vendas pelo WhatsApp, faz treinamentos para vendedores em empresas, equipes de recepção, equipes de venda pela internet e também presencialmente. Então, se você tem uma empresa e precisa treinar a sua equipe, ou se você é um microempreendedor e precisa vender, né, com mais potência, Michele é ótima, procure vale Michele. a pena. Paloma, gente. Coisa linda, né? Coisa linda, não aguento não. Olha aqui, gente. Olha esse negócio que tá aqui sobre a mesa. Ela fez o meu sabor favorito e eu, sinceramente, ela tem o dom de me sensibilizar, me emocionar, essa bichinha. Olha isso. E ela falou pra mim, é em homenagem a Carol. Que coisa linda, porque ela ama Floresta Negra. Não dou conta dela, não. O bolo o recheio é Floresta Negra, a massa é Floresta Negra. Nossa Tudo que esta mulher faz é muito maravilhoso. Muito bom. Então, Parcerona. se você quer celebrar seu aniversário de casamento, ou se você quer comer um bolo gostoso, Sim. só contactar a Paloma. Maravilhosa. Travasso Doces Artesanais. Dirija Segura é uma empresa de treinamento para pessoas habilitadas. Eu sou sócia do meu marido nessa empresa, Carol. Você já me Olha falou homens sobre e isso. mulheres trabalhando juntos. Que coisa Maravilhoso. linda, né? É isso que a gente quer, André. É isso, que gente. a gente quer. É só gente. isso. Só isso. Dirija Segura é uma empresa que tem como propósito ajudar você, mulher, homem, que está aí com a sua habilitação na gaveta e ainda não dirige porque não tem segurança, não tem autonomia, né, para dirigir sozinho no trânsito ou sozinha. Só procurar a gente, faz contato ali com o nosso WhatsApp, com o Instagram. Entra lá no Instagram, vejam os depoimentos, você vai ver mais ou menos a dinâmica, né, do nosso trabalho, como funciona. Se você precisa desse serviço,
só fazer contato com a gente. Somos uma empresa séria e comprometida com o nosso propósito. Por último, Tia Zete, sacolé gourmet. A Tia Zete vai ser minha aluna na turma 5. Que legal, Maravilhosa gente. ela. Já ela me coloca lá também para dar Pois consultoria. Com certeza. Ela faz sacolés gourmet, sacolé artesanal. Ai, sacolé é muito bom, né? Muito eu gosto de nunca infância, experimentei, né? mas ela já me prometeu que vai levar para eu experimentar. Legal. Mas pelos depoimentos que eu vejo no Instagram, o povo gosta. Então, se o povo gosta, deve ser muito bom. Com certeza. Querem levar sacolé para uma festa de aniversário ou para um final de semana com a família, né, Carol? Nossa, às vezes vai tomar banho de piscina, leva um isoporzinho cheio de sacolé para alegrar o coração da criançada, dos adultos também. Memória afetiva, sacolé. Total. Memória afetiva. Não é? É verdade. É isso aí. Eu vendia sacolé quando eu era adolescente. É mesmo? Eu fiz tantas coisas como empreendedora na adolescência. Nem me fala. E sacolé era uma coisa que eu fazia. Até colarzinho de miçanga a gente fazia. Não é? Uhum. Muito bem, gente. Precisam de qualquer um desses serviços, só procurar essa turma aí, que todo mundo gente boa, todo mundo sério. Vocês estarão muito bem servidos. Abraço. Tchau, tchau.